Meus queridos irmãos, nós observamos que essa mesma passagem você encontra nos 4 evangelhos sinóticos da Bíblia. Os 4 evangelhos sinóticos, para quem não sabe, são palavras parecidas. Se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver essa mesma passagem. É por isso que a Bíblia e os historiadores referem como os evangelhos sinóticos, porque são passagens parecidas nos 4 evangelhos. E nós observamos que nos 4 evangelhos da Bíblia está escrita essa mesma passagem. A Bíblia diz que Jesus estava sobre o monte e começou a pregar, como nós estamos falando da sua bondade. É lógico, meus irmãos, que nós não chegamos nem aos pés de Jesus. Chegamos pela sua misericórdia, pedindo a Ele a graça e o perdão de Deus para nossas vidas. Mas Jesus, irmãos, não se iguala a homem, porque Jesus é santo, puro, e Ele nunca pecou, e você nunca vai ver que Jesus falhou. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Ele agora começa a pregar sobre o monte para uma grande multidão de 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. E a Bíblia diz que Ele começa a anunciar o Evangelho da paz, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que dá uma nova simbologia para o homem, uma nova capacidade, uma nova reverência, um novo ponto, uma nova visão para o ser humano. A Bíblia diz que Ele começou a falar do seu projeto, das suas qualidades, do que Ele fazia, do que Ele estava operando. É tanto que a passagem nos dá uma recordação bem prática e notória, que quando Ele refere-se que Ele estava fazendo grandes sinais e maravilhas, e uma grande multidão iria lá, talvez para esperar um milagre, uma palavra de conforto, porque ali naquela multidão tinha gente enferma, tinha gente que era aleijada, tinha gente que tinha a sua vida espiritual lá embaixo, tinha gente que tinha a sua vida psicológica também danificada, mas quando ouvia a palavra de Deus, tudo que era de ruim saía, e o Senhor começava a trabalhar na sua vida. Então, era por isso que muitas pessoas reuniam-se para ouvir a palavra de Deus. E é por isso que eu peço a você nessa noite também, que dê atenção a essa palavra, porque ela pode fazer grande diferença na sua vida nessa noite. E meus queridos irmãos, então assim operou o Senhor Jesus muitos milagres. E ali a multidão estava ouvindo a sua palavra e até se alegrando. Diz a Bíblia que já estava anoitecendo, já era arraiar a tarde, já estava chegando a noite, todo o povo estava cansado, já tinha ouvido tanta palavra do Evangelho, e o povo estava cansado porque nós somos matéria física, precisamos nos alimentar da espiritualidade que é a palavra de Deus e também do alimento sólido para o corpo. E diz a Bíblia que a palavra já tinha alimentado o seu espírito e o espírito de grandes pessoas, de muitas pessoas que ali se encontravam naquele momento. Só que existia um porém naquele lugar e naquele momento. É que as pessoas estavam famintas e precisariam se alimentar de alguma coisa para saciar a sua fome, a sua matéria física. E diz a Bíblia, meus queridos irmãos, que agora o povo ficou assim meio que atônito, porque Jesus se interessava de alimentar as pessoas, e ali não havia bastante alimento para alimentar 5.000 pessoas naquele momento. Mas como eu disse, e os irmãos falaram, eu torno a dizer, que o Deus que nós pregamos nessa noite não se iguala aos deuses que as pessoas apresentam por aí, que não pode fazer nada por ninguém, porque recebe adoração, mas de nada pode fazer. O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus real, é um Deus vivo, operador de milagre, que nos entende, que conversa conosco, é um Deus de diálogo, é um Deus que está presente a todo momento e que Ele pode fazer muitas coisas para você nessa noite. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz aquilo que o homem não pode acreditar, é o Deus que faz aquilo que o homem jamais possa imaginar que vai acontecer. Aí Jesus vem e faz acontecer. Se você observar na Bíblia, existem vários pontos, várias passagens que referem o Jesus, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, o filho da irmã Maria, que Ele fez grandes coisas, até ressuscitou quem já estava morto. Então, assim, como é que Ele não pode fazer na sua vida também nessa noite? Ah, irmão, mas você não sabe a minha situação, você não sabe como eu me encontro nesse momento.
Também não quero saber mesmo não. Mas o Senhor que nós pregamos nessa noite, Ele pode fazer acontecer na sua vida. Assim como fez na vida de muitos que estão aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estão ligados ao trono? Glória a Jesus. Diz a Bíblia, queridos irmãos, que Ele estava operando grandes coisas. Eu entrei aqui para chegar nesse ponto que eu vou pregar agora. Eu vi o texto, agora eu vou entrar no contexto. Eu vou pregar uma passagem que os irmãos podem dizer, mas por que o irmão vai pregar o pão? Por que o irmão não escreveu outra, ou escolheu outra mensagem mais nítida para os irmãos? Mas eu quero fixar, meus irmãos, somente em uma palavra: pão cevado. Eu falei para os irmãos no início que nos 4 evangelhos sinóticos da Bíblia, ou seja, vou falar mais nítido na voz do povão para entender melhor. Nos 4 evangelhos parecidos, Marcos, Mateus e Lucas e João, que essa passagem ela é encontrada nesses livros, nesses evangelhos, mas você não encontra nenhum dos outros livros, fora João, a palavra pão cevado. Você não acha a palavra pão cevado. Mas o escritor João, o apóstolo João, fez questão de botar aqui a palavra pão cevado. É o único dos livros sinóticos que você vai encontrar, é lá em João. Que Jesus estava pregando e que ali ele pegou o pão cevado. Mas aonde você quer chegar, meus irmãos? Aonde você quer chegar, pregador? Vou dizer para você ele explicar com bastante detalhe. Na antiguidade, no tempo, na época, porque nós temos que voltar para o tempo para entrar no texto, diz os historiadores que esse pão cevado, ele era o pão mais desprezado sobre os israelitas e os judeus. Era um pão que não tinha valor. Era um pão que não tinha preço, não tinha comércio. Era um pão que não tinha aparência. Era um pão que se você chegasse na casa de um fazendeiro na época, de um agricultor, você encontrava sobre o seu celeiro, sobre a sua despensa, vários pães cevados. Porque ele tinha um preço muito baixo e era fácil de comprar. Então os fazendeiros compravam esse pão para alimentar os seus animais na época. Se você chegasse na casa de um judeu e na sua mesa você encontrasse o pão chamado cevado, era uma desonra para o judeu, porque era um pão que não tinha valor, era um pão que não tinha aparência, desprezado entre os judeus. Então esse pão não tinha comércio. Se você aparecesse na feira que existia naquela época, você encontraria o pão cevado lá no fim da feira, pelo preço razoável, preço baixíssimo, e que ninguém olhava para ele e nem valorizava aquele pão. Igreja do Senhor, militante do exército do Deus Jeová, igreja que tem o poder nas suas mãos, que tem um livro que conduz o homem à salvação eterna, assim como o nosso irmão que fez a arca e colocou várias pessoas naquela arca, e que era o projeto de Deus para salvar a humanidade, a saber, patriarca Abraão. Assim Deus também nos deu um projeto, a Bíblia Sagrada. Igreja do Senhor, você tem um projeto de Deus nas suas mãos, a Carta Magna, a Bíblia Sagrada. E diz a Bíblia, queridos irmãos, que agora esse pão desprezado, o pão, qual era o pão, igreja? Repita comigo, pão cevado. Mais uma vez o pão. Mais alto o pão. Já falei o relatório desse pão. Era um pão desprezado, um pão que não tinha valor. Mas diz a Bíblia, queridos irmãos, que Jesus, o meu irmão mais velho, o Filho de Deus, a Bíblia diz que agora ele estava pregando e ele queria alimentar toda a multidão, quase 5.000 pessoas. E de repente, Filipe e André chegam até a Jesus, os discípulos, porque Jesus fez coisas tão grandes, que nem os discípulos acreditavam no milagre.
Jesus, meus irmãos, faz coisas tão grandes que nem eu que estou pregando nessa noite, muitas das vezes não acredito. Jesus faz coisas tão grandes, tão excelentes, de tão poder, que nem você que está com a Bíblia na mão pode acreditar nessa noite. Esse é o Deus que eu estou pregando. Esse é o Jesus que nós estamos anunciando e dando para você, para mudar a tua vida. A Bíblia diz que André, o apóstolo, e Filipe, o outro apóstolo, que Jesus não era o irmão Gleison que está pregando, não era o irmão Marcos que está dirigindo esse trabalho, mas eram os discípulos de Jesus. Chegaram até Jesus e disseram: olha, eu tenho aqui uma quantia de dinheiro, mas o que podemos fazer para alimentar tanta multidão desse jeito? Eles não acreditariam num grande milagre que poderia acontecer naquele momento. E diz a Bíblia que Jesus disse só uma palavra. Eu acredito que no tema da passagem, a Bíblia diz que tinha um jovem no meio da multidão. E esse jovem, irmãos, andava com 5 pão de sé. 5 pão de sé. Entra no texto comigo, irmão. Fica no Espírito Santo de Deus aí. Nós estamos numa guerra espiritual. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que estar no Espírito batalhando. Jeová vai quebrando algema, vai quebrando cadeado, vai abrindo muralha, vai tirando a gente do cativeiro, vai dando libertação, mas fique em Espírito com Jesus. Então, o jovem que estava naquele momento sobre a relva, estava com 5 pães. 5 pães. Mais uma vez pagava quem era esse pão. O pão e 2 peixes. Mas como esse pão era desprezado, o que teria esse jovem de levar um pão cevado para aquele lugar? Dá para me explicar, irmão? Dá para me explicar? Arqueólogo, geólogo, aquele que acredita naquilo que vê, porque nós não acreditamos naquilo que não vemos, mas pela fé nós cremos. E depois, pela fé que nós acreditamos, aí nós tornamos a ver a olho nu o poder de Deus. Alguém me perguntava: como é que você vê Deus, irmão? Como é que você vê Deus? Eu digo: eu vejo Deus pela ação do Espírito Santo. Mas como assim? Ora, eu vejo um cabo deitado com um litro de cachaça debaixo do braço na esquina, aceita Jesus, que um pouco mais está gordo, bonito, cheio do Espírito Santo, com a Bíblia pregando o Evangelho de Deus. Então eu vejo a operação do Espírito Santo na vida dele. Assim que eu vejo Deus. Eu vejo Deus nessa igreja que está aqui. Todos que estão aqui não tem nenhum que é santo, não. Todo mundo aqui era da bagaceira. E quem não era, estava com o passaporte também na condenação. Aí Jesus veio, derramou seu sangue, nos purificou, nos deu a redenção. E agora nós temos ousadia de dizer que somos filhos de Deus por adoração. Aí a Bíblia diz que quando alguém diz assim: foi André. Diz assim: tem um jovem aqui no meio da multidão, meus irmãos, que tem 5 pães e 2 peixes. Me desculpe a história, irmão. É porque ontem eu estava com uma festa tão grande que eu pensava que ia dar convulsão. E eu não tinha capacidade de estar aqui hoje. Mas o Senhor já está me curando por estar aqui. Jesus é bom, irmão. Quando ele tem uma obra a fazer, opera no Deus quem? Então, se você quiser fazer uma obra aqui nessa noite, irmão, não vai ser capeta, não vai ser nada que vai impedir. Deus vai fazer o milagre. Sim ou não? Tem glória para Jesus ou não?